Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai descobrir como é que vai ser o segundo semestre desse ano. Aproveitando que nós estamos com o nosso projeto do Tarô do Conhecimentos da Humanidade, a gente vai te fazer duas tiragens sobre o segundo semestre de 2020. Léo, que projeto é esse que eu tô falando? É o nosso projeto incrível lá no Catarse de financiamento coletivo para sair do forno o Tarô do Conhecimentos da Humanidade. É um projeto em que a gente está contando com a ajuda de 22 artistas que estão integrando esse projeto, e além disso da Pop Zen também, que é a loja que está ajudando a gente a montar o pano, a montar a caixa, são nossos parceirões no desenvolvimento desse projeto. Tem vários níveis lá que você pode escolher, desde o nível mais básico lá, que é só uma ajuda simbólica, até os níveis de você ter o tarô, depois ir começando a ganhar recompensas. Lembrando que é um projeto tudo ou nada. Se fechar, o projeto anda, os cursos, tarôs, tudo anda. Se não fechar, você tem o seu dinheiro de volta, não tem problema nenhum. Então chame os seus amigos que gostam de tarô, ou como coleção, ou para usar como ferramenta terapêutica, ou para usar como oráculo, qualquer que seja o uso, até para arte, né? Porque a gente vai ter 22 artes diferentes ali nos 22 arcanos maiores, catarse.me/tarocdh. Esse é o endereço que você vai ter acesso ao nosso projeto do Catarse. Contribua! E hoje a gente vai fazer uma tirada aqui de tarô sobre o segundo semestre para ver como é que ele vai ser, que esse também é um dos possíveis usos que você vai poder fazer com o seu tarô do CDH quentinho, saído do forno, que nem pão de padaria quando chegar na sua mão. Então eu vou pensar e vou falar para vocês a minha pergunta pro oráculo, a minha pergunta pro tarô. Então eu quero saber todas as energias disponíveis que vão estar presentes no segundo semestre de 2020 relacionados à espiritualidade. Como é que vai estar a espiritualidade da humanidade no segundo semestre de 2020? Eu vou embaralhar ele 3 vezes. O Léo, aí do outro lado, vai mentalizar comigo. 1, 2, 3. E aí, vou colocar ela aqui. Léo, o que você sugere? Qual a sua sugestão? Vira 3 cartas? Vira uma de cada vez, né? Eu sempre gosto de mistério. A primeira carta, e vocês viram que eu virei de propósito, ela saiu ao contrário, eu virei, deu o julgamento. Olha só, hein? Que oráculo sapequinha esse, não é mesmo? Lembrando que a gente está falando da espiritualidade no segundo semestre de 2020. Vou virar a próxima carta. O tolo. Bacana, hein? Auspicioso. Auspicioso, ó. Temos o julgamento, temos o tolo e por fim, pelo menos por enquanto, nós temos a justiça. Olha, rapaz, gostei, hein? Legal, dá pra montar uma historinha bacana aqui, hein? Bacana, hein? Muito bem, vamos passar por um perrengue, vamos ter várias possibilidades e no fim, a justiça reinará? Dá pra falar isso, Léo? Essa é uma leitura bem resumida, né? Então vamos lá, o que a gente pode falar do julgamento? Nós temos vídeo no canal falando sobre o julgamento e ele tem muita associação mesmo com o momento do fim do mundo, né? No momento em que você morre, vai para o purgatório e aí você passa ali pelo... o que você fez da sua vida. Como é que a gente pode interpretar isso para a espiritualidade na sua visão, Léo? Eu acho que é um chamado, né? O julgamento ele também tem esse outro nome de chamado. É aquela coisa de, olha, tá na hora de acordar porque vem um novo aí, vem alguma coisa que você passou por um período de quarentena, de ficar fechado, mas agora é a hora de acordar, meu amigo. Acorda porque as trombetas estão tocando. E lembra que a gente está falando, mais uma vez, da espiritualidade. Então, para o que será que nós estávamos dormentes e o chamado tá vindo? Porque é isso, é um chamado muito maior do que a gente pode controlar. Exatamente. O chamado tá aí. E na sequência, nós temos o louco. E o louco é toda a possibilidade de coisa, certo? O louco é aquele que vai dar o salto de fé, é aquele que vai encarar o início da jornada, onde ainda poucas escolhas foram feitas. As possibilidades estão na frente dele, tanto que ele está num precipício, é tudo desconhecido a partir de agora. Muito legal, porque parece uma jornada do herói, né? Primeiro o cara ouve o chamado e depois ele sai em busca ali das oportunidades, né? Não quer dizer que as coisas vão ficar muito loucas, quer dizer, na verdade, que tem um monte de possibilidades, é hora de ousar, é hora de tentar caminhos novos, de dar esse salto de fé.
É impressionante mesmo. Então, seremos chamados e teremos que confiar nesse chamado, nas possibilidades, no que estará por vir que é desconhecido. Acho que esse é o principal ponto. A vulnerabilidade do desconhecido que a gente não pode controlar nos causa medo. E aqui está dizendo que é o que a gente vai encontrar. O próximo passo foi representado aqui pela justiça. Esse ser quase que andrógeno, encimado por uma coroa da essência e de Deus, né, do contato com o divino, segurando uma balança, representando tanto o equilíbrio, como até, se a gente for lá para o Egito, a balança da pena de Maat, né? E também com uma espada, a espada da razão, mas também a espada que representa o nosso direcionamento energético, né? O direcionamento das nossas prioridades, o direcionamento do nosso propósito. E ele tem ali, lembrando as duas colunas, né, as colunas tanto da restrição quanto da expansão, e ele está centralizado entre os dois. O equilíbrio está numa, a espada está na outra. E aqui traz uma mensagem muito importante, porque a gente está falando aqui no louco que tem as possibilidades, que a gente pode escolher uma série de coisas, que tem um mundo de opções pela frente, mas a justiça traz também, principalmente pela espada, mas pelo equilíbrio, mas traz algo muito importante que é assim, existem caminhos que nos cabem. Existem opções, existem propósitos, às vezes às vezes mais de um, mas tem coisas específicas que se refere a nós. Então ficar atento a isso é muito importante se a gente levar em conta essa terceira carta que dá o desfecho dessas três. Aquele adágio de faça o que tu queres, pois sou todo da lei, que é muito mal interpretado, porque aí então eu posso fazer qualquer coisa, não é bem assim, certo? A gente já aprendeu aqui no canal que é faça o que tu queres de acordo com a sua essência, com a sua verdade, com o seu propósito divino, não é? Com a sua grande obra e tudo mais. E é disso que a justiça também está falando. Então tentar o máximo possível ser autêntico e verdadeiro consigo mesmo para entender que caminho que é esse que o louco vai ousar dar. Maravilha, então! Então agora é minha vez e a minha pergunta vai ser relacionada a parte de saúde no segundo semestre, né? A gente está passando por esse perrengue de saúde. Vamos ver quais são os auspícios, os augúrios para o segundo semestre desse ano, hein? Então vamos lá. É sensacional. Primeira carta retirada do meu baralho. Olha quem apareceu, a Imperatriz. Ah, que beleza. Depois, o Dependurado. Olha, que legal. E por fim, ele de novo, o Julgamento. E dessa vez vindo por último. Por último, exatamente. Então, nessa ordem, a gente está falando da Imperatriz, então a gente está falando dela, que é a rainha das rainhas, que é o máximo da manifestação feminina. Deve estar provavelmente muito associada a esse período de restrição que a gente está passando. A nossa saúde está nos fazendo ficar restrito, ficar em quarentena. Indica aqui que nós ainda teremos um processo de restrição nesse segundo semestre que não vai se resolver muito bem. E aí vem quem? E posso botar meu pitaco também? Óbvio, óbvio. Esse período de introspecção que o isolamento causa, ele também germina certas coisas, né? Também traz para uma fertilidade interna, né? De processos inconscientes ali que também representa tanto pela água quanto pelo feminino, né? Muito bem, e é justamente isso que ela traz, esse feminino que toma conta do seu ambiente, que ordena o seu ambiente, que rege o seu ambiente. Então é hora de você virar a imperatriz da sua casa. Não o imperador, a imperatriz, aquela que ordena, que organiza, que planeja. É hora então de planejamento, hora de se voltar para dentro e ver o que você tem de fértil para entregar para todo mundo. Porque o que vem na sequência? Vem o Dependurado, que é a próxima carta que foi tirada. O Dependurado, ele tem uma característica muito legal de que ele traz para nós a ideia de que a gente pode olhar as coisas sobre um outro ângulo. Então, depois de passar por esse planejamento, essa fertilidade da Imperatriz, agora é hora de entender que as coisas vão ter que ser vistas de um modo diferente, um modo que não é tão óbvio. A gente tem que se dependurar, se livrar das amarras antigas e olhar as coisas por um outro ângulo, certo, Bruno? E ainda, se a gente fizer uma visitinha lá na mitologia nórdica e lembrar que foi depois de um certo enforcamento, que não foi exatamente enforcamento, mas foi de um processo parecido que Odin passou para ter a sabedoria das runas. Isso significa que através de um processo desse,
de mudança de ponto de vista, você acessa a sabedoria. Então olha que ensinamento importante aqui. Depois da restrição, nada mais será o mesmo se a gente souber olhar direito. Bem, e por fim, a gente teve o julgamento. Ou seja, no final, depois de tudo isso, depois de todo esse processo de resguardo da nossa saúde, com a Imperatriz, para planejar bem, para a gente se cuidar, a gente vai passar por esse momento do dependurado, de ver as coisas com outro ângulo, então de cuidar da nossa saúde de outras formas, e talvez não só da nossa saúde relacionada com a questão da pandemia, mas também com a relação mental, emocional, como é que a gente está se comportando nesse momento. E aí vem o julgamento, que vem chamar a gente para algo novo, que vem chamar a gente para uma mudança de comportamento, que vem chamar a gente para olhar a nossa saúde sobre essas óticas todas de uma maneira diferente. Provavelmente, como está associado ao segundo semestre, ele está trazendo aqui um aviso de que, olha, hábitos de saúde vão ter que ser mudados. Se você vai sair para a rua agora, se vai voltar a trabalhar, ou se já estava trabalhando, mas agora tem mais gente na rua voltando a trabalhar, então é hora de lavar bem suas mãos, de usar máscara, usar álcool gel, tudo aquilo que a ciência está indicando que é o caminho aí para a gente tentar escapar dessa maluquice do que está acontecendo. Então o julgamento ele acaba se tornando algo que vem chamar a gente para essa nova ótica para a gente olhar a nossa saúde, como cuidar da nossa saúde. Vamos esperar que virando o ano, quando a gente for fazer uma outra tirada para ver como é que vai ser o ano que vem, vamos esperar que essas coisas tenham mudado, né, Bruno? E lembra que a partir desse chamado, em teoria, algo melhor nos espera. Se a gente estiver baseado no que a gente acabou de ver do dependurado e receber esse chamado com essa carga de sabedoria, com certeza o depois do chamado vai ser muito auspicioso. E você? O que você espera, tanto espiritualmente quanto em termos de saúde, para esses próximos meses? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E lembrando que daqui a pouco você vai poder fazer isso com o Tarô dos Conhecimentos da Humanidade. Não perca o nosso projeto em catarse.me/tarocdh. Um beijo no seu coração e até a próxima.